Ok, pessoal. Voltamos. Eu tive tanto tempo para beber, tomar água, que eu fui da hora que estava voltando, eu fui beber água, né? Eliane Porto da Silva, Bibi, adoramos ver você na TV, Hélio, parabéns. Pede para a Bibi falar para a gente qual a postura que a mulher deve ter na sociedade. Incrivelmente, Eliane, mais ou menos foi o que aconteceu quando a gente foi para o comercial, foi o que aconteceu aqui, essa conversa. Como é que a mulher está inserida na sociedade? A pergunta já para a Bianca e também a pergunta aí para a doutora Maristela, que é psicóloga. Como é que a mulher tem que conduzir? Bianca? Bom, pessoalmente, e aí é um cunho muito pessoal, né? Tá dentro do âmbito do meu achismo. Eu venho de mulheres fortes, somos de uma família de 4 mulheres, né? Eu, minha avó, minha mãe, minha tia, eu. E, pessoalmente, eu sempre achei que a mulher deve se conduzir pelo caminho do estudo, né? Ela precisa, na verdade, se fortalecer intelectualmente, não porque ela não vai precisar do companheiro A, B ou C. Eu não gosto da falácia de autossuficiência, né? Porque aí você se coloca em supremacia e eu acho que não é essa a questão. Quem luta por igualdade de possibilidades, não para se colocar sobre o outro, sobre o homem. Não, mas ter condição de possibilidades iguais. Então, eu acho que quando a gente luta, principalmente, né, para ter condição de igualdade, e isso só se faz através de conhecimento, de fortalecimento intelectual, da gente prestar atenção no nosso entorno, de ser uma mulher forte, que consegue as coisas através do seu trabalho, a gente consegue, de fato, perceber que a mulher se coloca de forma diferenciada. Por certo, a gente ainda tem no Brasil como um todo, eu estava vendo os dados do IBGE, e a gente tem hoje uma diferença, né, com o mesmo nível de instrução, a gente ainda tem uma diferença salarial de em torno de 30% a menos para a mulher. Isso, né? Isso. Ainda acontece isso. Então, a gente tem uma questão do gênero que ainda é muito forte, né? Eu não gosto de colocar a mulher como sexo forte, eu gosto de ser sexo frágil no sentido de dizer que um homem é mais forte que eu e está tudo bem com isso, fisicamente, inclusive, tá para nos amparar pessoalmente, eu acho que esse companheirismo é interessante, mas acho que a postura da mulher deve ser justamente essa. Se colocar de maneira intelectual frente às questões para que ela tenha condição de possibilidades, de igualdade de possibilidades frente a qualquer um que ela venha enfrentar. Maristela, a psicóloga, ela vai fundo na mente da gente, correto? Sim. Bom, a mulher hoje passa por muitas dificuldades nesse Brasil que a gente está vivendo, até com o Covid, com tudo isso que a gente está enfrentando. E ainda tem também o feminicídio, que a gente está vendo isso crescer cada vez mais. Aí a mesma pergunta, mas aí um pouco diferente, acredito eu, a resposta. Como é que ela tem que se portar? Nós temos aí um diferencial de sermos emocionalmente fortes. Bibi falou, venho de uma história de mulheres fortes. Eu sou a 10ª filha. Né? Então, além da minha mãe, nós somos 6 mulheres. E 6 mulheres fortes também. Que nós não nos deixamos abalar porque teve falta de algo na infância, faltou isso ou aquilo. Não, nós fomos buscar. Qual é o problema que algumas mulheres enfrentam? Falta-lhe força nesse buscar. Falta-lhe iniciativa. E também, como havíamos falado aqui, a política pública para atender. Porque, senão, o seu emocional fica muito abalado. Se você não tem, por exemplo, uma saúde física cuidada, se você não se sente cuidada pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país, você está sendo deixada à margem. Acabamos de falar sobre a diferença de salário. Tudo isso impacta na mulher. Muitas vezes ela está numa empresa, eu falo isso com muita propriedade, porque trabalho com a área de recursos humanos também, não só com a clínica. Então, você vai fazer um processo seletivo, eles logo dizem para você, olha, só homem. Mas, olha, eu tenho um currículo muito bom aqui, não, é homem que eu quero. Então, muitas vezes, as empresas obrigam os seus RHs a aceitar somente homens. Aí você já tem a mulher, mais uma vez, à margem. Quando ela não tem uma política pública que lhe ajuda, quando ela não tem um espaço de trabalho, cada vez mais o seu emocional vai ficando machucado, vai ficando doído, e muitas vezes lhe falta força, sim.
Às vezes, muitas mulheres acordam e falam, ai, mais um dia. Quando, na verdade, é um dia de celebrar que a gente está vivo, principalmente agora no Covid. Mas a gente tem que olhar para essas mulheres como um todo. Muitas mulheres, eu tenho recebido, claro que aumentou pelo Covid, mas assim, muitas mulheres adoecidas emocionalmente. Porque elas estão perdendo a força de lutar. Nesse momento, não tem trabalho, ok, mas o que a gente pode fazer para reverter essa situação? Nós temos que reverter essa situação. É um número muito grande de pessoas desempregadas, um número muito grande de mulheres desempregadas. E nós não temos algo voltado para essas mulheres. A gente tem que profissionalizar essas mulheres também. Covid não vai ficar para o resto da vida. Se Deus quiser, ela vai embora. E a gente vai ter que voltar, esse país vai ter que voltar a funcionar, essa cidade tem que voltar a funcionar. E nós precisamos de mão de obra qualificada. Então, vamos aproveitar o momento, vamos cuidar dessas pessoas também. Além de cuidar do Covid, cuidar delas como indivíduos, como pessoas, como seres pensantes. Nós somos inteligentes. E, às vezes, nós somos tratadas como, sim, a Bibi que vai falar, tá bom, a Maristela, tá. Atrás fulano. Peraí, a gente também pensa. Se a gente vota, a gente pensa. Se eu sou obrigada a votar, eu tenho direito de falar. Eu tenho direito de pensar, eu tenho direito de me expressar. É isso que eu penso. Perfeito. O Igor Soares, o Igor é o busólogo, né? O busólogo. E vai estar aqui amanhã, quarta-feira. Quarta-feira. Vou assistir, um beijo. Quarta-feira, engraçado que eu pergunto a todo mundo, você sabe o que é busologia? Ninguém sabe o que é. Quarta-feira você vai saber o que é busologia. É um negócio legal pra caramba. Ele pergunta, qual vocês acham que deve ser o papel dos políticos para ajudarem as mulheres? Maristela. Sim, a política pública que nós estávamos falando aqui no intervalo. No intervalo. Né, é que nós teríamos que ter uma secretaria, sim, de mulher, mas atuante. E mas não só atuante, mas não só na parte de violência, algo que aconteceu. Não olhar só para o lado ruim. Vamos olhar para o horizonte. O que eu posso fazer para inserir essas mulheres? Hélio, eu não fui fazer faculdade logo assim que eu fiz 18 anos. Eu tinha filhos, eu era casada, eu trabalhava fora. Eu fui fazer faculdade com 30 anos. Corri atrás e continuo estudando e buscando. Então, eu falo sempre para as pessoas, eu falo da minha história e digo assim, eu vim do interior, eu também sei o que é ter um pai assalariado, mas a gente tem que correr atrás. E agora, que tem que ter uma política voltada para isso, voltada para a profissionalização da mulher. Quantas coisas nós podemos fazer, quantos profissionais podem ensinar, podem trabalhar com isso. Eles jogam sempre para umas coisas muito menores. E nós temos muita mulher de capacidade, aí, de inteligência, para fazer outras tantas coisas, trabalhar em outros tantos postos de trabalho e que não são aproveitadas. A mesma pergunta para você, Bibi, e incluindo aí as políticas públicas. Assim, eu acho que, sinceramente, a saída de toda a sociedade para respeito de todos os assuntos, e principalmente da mulher, é a política pública. Gente, o que são, né, as políticas públicas? São questões que a gente pode fazer que são pontuais e direcionadas para aquele determinado nicho. No caso de política pública para a mulher, o que a gente vai fazer? Né? O que essa secretaria, o que essa comissão, o que ela deve fazer? Primeiro é entender o dia a dia das mulheres que estão em toda a cidade. Eu vou dizer um exemplo para vocês que nós conversávamos aqui, né? Entender quais são as questões que limitam, por exemplo, a mulher da comunidade que está em grande número hoje na cidade a conseguir um emprego. Será que a questão da saúde dental está impactando? Então, será que a gente precisa ter um dentista no posto de saúde que dê preferência para essa mulher? Será que a gente precisa? Será que a mulher hoje ela tem o espaço que vai deixar a sua criança para que ela possa chegar no emprego? Então, assim, essas questões que a gente que são pontuais em determinadas esferas, por exemplo, para a mulher, elas precisam se materializar. Como é que a gente consegue isso? Virando lei. Mas para virar lei é preciso que a gente conheça o dia a dia dessa mulher e os gargalos que impedem que ela seja uma cidadã. Eu vejo o seguinte, no ambiente de uma cidade, a gente não só precisa existir, a gente precisa existir como um cidadão. E essa mulher cidadã, o que ela precisa? Ela precisa ser profissionalizada. Se ela quiser ser do lar, tudo bem. Isso é super válido, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, ela precisa, o Estado, a cidade, o país, precisa dar condição para ela se sustentar,
para ela ter onde deixar o filho dela. E tudo isso para que ela tenha a saúde da mulher em dia. Isso é fundamental, né? Que a gente tenha os ginecologistas, eu não estou dizendo se tem ou se não tem, tá, gente? Eu estou dizendo da importância da gente pensar numa saúde pública, numa política pública que é específica para a nossa área. Então, será que o nosso ginecologista está lá, está dando prioridade, né? Obviamente, por ser ginecologista, está atendendo essas mulheres para que elas tenham a saúde em dia? A gente tem hoje, né? Quando a gente fala no sentido geral, nós precisamos entender o que a gente faz dessa mulher uma cidadã atuante na sua cidade. E para isso, a gente precisa de política pública, de não só ser, como a Maristela falou, e eu acho muito importante, a violência, ela vem de várias formas. Quando a gente impede que alguém seja uma cidadã, também é uma violência. E como é que a gente faz isso? Impedindo que essa mulher tenha possibilidade de fazer aquilo que ela bem entende. Se ela tem um filho e não tem onde deixar, significa dizer que ela está sendo impedida de exercer aquele papel, porque a gente não está dando esteio, sustentação para ela seguir adiante. Eu, por exemplo, né, vou dizer um beijo para o pessoal aí, Samanta, um beijo para você aí, do pessoal do CDD, do Sete Tanques. Bibi, eu não tenho onde meu filho brincar, eu não tenho uma quadra aqui em cima na comunidade. Então, ele fica exposto, ele brinca na rua, ele fica exposto à bandidagem. Então, isso, por exemplo, é uma falta de política pública que a gente tem visando atender aquela comunidade, visando atender aquela mãe, aquela estrutura. E quando a gente começa a pensar que política pública não pode ser só para um tipo de violência, mas que outras são acometidas no âmbito da gente ter uma mulher cidadã, a gente começa a pensar de maneira mais ampla. Então, políticos, por favor, a gente precisa voltar o olhar para políticas públicas concretas para a mulher. Muito obrigado a você que está participando com a gente pelo Facebook, mandando pergunta, também pelo WhatsApp, mandando as perguntas. Muito obrigado mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luciano, do JB Negócio Feito, ali na rodoviária. Bom negócio, tá, gente? Luciano, negócio feito, JB, negócio feito, ali na rodoviária. Semana passada eu fui lá, fiz um excelente negócio com ele, hein? Supergás Brás, agora o Supergás Brás tem o Supergás. Daqui a pouco você acompanha aí na telinha o Supergás chegando para você. Supergás Brás é Supergás, Supergás é Supergás Brás. Nós voltamos já.